Saudações a todos e a todas. Meu nome é Jaciara Azevedo Olá pessoal, meu nome é Lara Lutifi e nós somos mestrandas em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. e hoje nós queremos comentar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas experiências enquanto mestrandas, mas também vamos passar aí um pouquinho de como foi a nossa graduação em História, certo? E eu queria começar apresentando aqui para vocês como é que foi essa minha experiência, porque eu terminei o curso de História, a minha graduação, no fim do ano passado, em 2021, e foi uma experiência única, uma experiência incrível lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, onde tive professores maravilhosos, muito dedicados e que me fizeram se apaixonar ainda mais por História, né? Não teve como. E eu busquei estar cursando as disciplinas da melhor forma possível, né? Aproveitando cada leitura, cada avaliação que era feita, seja escrita, seja seminários. Também fui bolsista de iniciação científica, o que muito contribuiu para a minha formação, né? Porque ali foi aquele primeiro contato com a pesquisa científica mesmo, né? E tá ali nas bases de dados, nas leituras, mas esse engajamento que até contribuiu para pós-graduação. Então agradeço muito por essa experiência. Inclusive, né, diferente da Lara, que era muito ativa na graduação, mas ela não almejava o mestrado, não passava pela cabeça dela ser mestranda assim que finalizar a graduação. Já em mim, o desejo em ser mestranda, em participar de um programa de mestrado, em ser apaixonada pela pesquisa científica veio muito cedo, né? Veio no terceiro período da graduação, indo pro quarto já. Então, assim, eu lembro, gente, que eu tentava participar ao máximo, eu era muito engajada, tanto em questão dos eventos científicos, em simpósios temáticos, sempre trazendo a minha pesquisa, né, em evidência, como monitorias. Todos os semestres da minha graduação eu fui monitora. Então vocês imaginem aí. Fui bolsista também, todos os semestres da minha graduação eu fui bolsista, tanto de iniciação científica quanto participante de outros programas também que a universidade ela proporcionava. Então, assim, participei do centro acadêmico, né, do CA, e também levava minha pesquisa para eventos para além da universidade. Então eu estive participando estive viajando para o Piauí, inclusive eu já estava com uma viagem marcada para PUC de São Paulo, a apresentar a minha pesquisa num evento lá, só que a pandemia veio e aí não deu certo, acabou apresentando remoto mesmo. Mas isso tudo é para mostrar para vocês como eu queria muito mestrado, eu sempre estava, né, de certa forma, atrás de mergulhar muito mais na pesquisa científica, no mundo acadêmico, né? E assim, detalhe, porque esse período pandêmico, né, afetou a todos, né? Na graduação não foi diferente. E mesmo na pandemia, Jaciara e eu não deixamos de participar dos eventos online, né? Nós participávamos de eventos da UVA mesmo, de eventos externos, apresentando trabalhos, como ela falou. Então, assim, nós nos mantemos ali ativas. Só que ela já tinha aquele desejo, né, muito forte de cursar o mestrado. E eu fazia isso mais no sentido mesmo de querer aproveitar essa vida na graduação, né, e buscava ali construir o meu TCC, né, apresentar um ótimo TCC sobre a minha pesquisa, que é ali sobre história e literatura. Então esse estava sendo o meu objetivo. E quando terminasse, né, a graduação, buscasse um emprego, né, que todo mundo ali quer ter o seu emprego, e um concurso, né, tava ali na busca de ser concursada. Mas o mestrado não era algo, como a Jaciara disse, que eu estava querendo ali imediatamente depois da graduação, mas aí tudo se direcionou para isso e hoje nós somos aí mestrandas pela UES, né? E aí, gente, trazendo para vocês como foi essa transição da graduação para o mestrado. No meu caso, eu comecei a participar do meu primeiro processo seletivo de mestrado ainda na graduação, no meu último período da universidade. Eu participei do mestrado em História pela Universidade Federal do Piauí.
E aí estive enviando o meu projeto. Só que esse meu projeto, gente, eu não mandei para nenhum professor revisar, porque eu fiquei meio com receio, né, de receber muitas críticas. Mas aí acabou que eu enviando mesmo, somente com as minhas colocações. E aí, gente, eu fui aprovada. O meu projeto, ele foi aprovado. Porque como estava no período da pandemia, não tinha a prova escrita, que era você ir até a universidade e fazer a prova presencial. Muitos dos programas já iniciavam a etapa da seleção solicitando a entrega do projeto, feito remoto, né, online. E aí eu enviei, fui aprovada. Gente, eu fiquei muito feliz, porque imagina, ainda faltavam 3 meses para eu finalizar o meu último semestre, né? As disciplinas, o próprio TCC. E aí eu fui intimada para participar da segunda etapa do processo seletivo, que seria a entrevista. Só que aí, na época, o meu pai estava muito doente. E aí, com uma semana que ele tinha falecido, infelizmente, eu pensei muito bem, né, com a minha família, e aí acabei que indo para essa experiência da entrevista. Só que eu confesso para vocês, a minha mente, ela estava em outro lugar. Eu entrei naquela sala virtual, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, né? Então, resultado, eu não consegui ser aprovada, né? Porque vinha os comentários, né, dos avaliadores, e, gente, eu juro pra vocês, cada pergunta eu só me imaginava no hospital lá com meu pai. Realmente eu não estava preparada, né? Não era o momento certo. Tudo bem. Mesmo assim, eu me senti, né, feliz por ter sido aprovada na primeira etapa. E já me senti motivada a continuar aprimorando o meu projeto e tentar em outros processos seletivos. Tudo bem. Quando foi para março de 2021, eu colei grau, né? Apresentei o meu TCC da graduação e logo em junho eu participei de outro processo seletivo pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Nesse processo seletivo, o meu projeto foi aprovado. O meu projeto já revisado, com a ajuda de professores, né? Já foi aprovado, eu me senti muito feliz. E fui logo participando da segunda etapa, que era a entrevista online. E aí eu confesso que eu estava, né, mais preparada. E aí a primeira pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Logo a primeira, Jaciara, fale pra gente algo que você não citou no seu projeto de pesquisa. Então vocês imaginam quanto eu fiquei tensa já nessa primeira pergunta. Por quê? Porque tudo que eu ficava pensando, acho que a nossa mania de aprendizes, né, de processos seletivos, é sempre pensar que temos que estar muito restritos ao que escrevemos no projeto de pesquisa. Eu não tô falando que não é para se... não é que seja sobre não ler o seu projeto de pesquisa e não conhecê-lo de cabo a rabo. Mas o que eu quero também dizer é que vocês tentem estudar outros aspectos da pesquisa de vocês, né? Porque a minha primeira pergunta era para falar algo que não estava no meu projeto. E aí eu não sabia, porque eu tinha estudado apenas o meu projeto de pesquisa. E aí eu já me enrolei todinha, resultado, eu não fui aprovada na entrevista. Confesso que fiquei muito triste. E aí, quando foi no próximo mês, eu enviei o meu projeto para a Universidade Federal do Piauí novamente, aquela que eu tinha sido aprovada. E aí, gente, foi algo assim muito estranho, porque o meu projeto não foi aprovado, sendo que, assim, eu fiz muito bem feito. E aí eu não entendi muito bem, mas não desanimei. Veio setembro e eu participei do processo seletivo da Universidade Federal de Goiás, né, o mestrado em História. E para quem não sabe, o programa de mestrado na Universidade Federal de Goiás, ele é das notas mais altas, né, dos programas que tem a nota mais alta da CAPES, né? Ele é conceito 6, salvo engano. E aí, resumindo para vocês, eu participei de todas as etapas do processo seletivo, enviei meu projeto, fui aprovada e fiz a entrevista, fui aprovada. Na etapa do currículo Lattes, eu fui a pessoa que mais pontuou no currículo Lattes. Imaginem,
até porque lá na UFG, o processo seletivo de mestrado, ele acontece junto com as do doutorado. Então, na mesma lista, saiu a nota do currículo do pessoal da seleção de doutorado. E o meu currículo, ele foi o maior, assim, com a pontuação maior dentre tanto os que passaram no mestrado quanto os de doutorado. E pra mim foi uma enorme satisfação. E eu lembro que a primeira vez, assim, ver meu nome lá, assim, como uma garantia, né? Passei na Federal de Goiás, no mestrado em História. Eu fiquei muito... Gente, é inexplicável. Porque eu sempre sonhava com essa sensação, com esse momento. Toda vez que eu via uma postagem de um amigo... postando sobre sua aprovação no mestrado, eu sempre me imaginava. E era interessante que eu ficava feliz como se fosse eu passando no mestrado. E a minha hora chegou, a minha vez tinha chegado. E eu lembro da sensação. É indescritível. Acho que não caberia nesse vídeo a sensação. Exatamente. Tudo bem. E nisso, eu já com essa aprovação da Universidade Federal de Goiás... só que antes de sair o processo da Federal de Goiás, eu estava simultaneamente participando de um processo seletivo em História também, mestrado em História, só que era pela Universidade Federal da Paraíba. E aí, quando saiu o resultado da Federal da Paraíba, eu também fui aprovada. E aí, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, mais ainda, né? E eu, nossa, 2 federais, qual que eu vou escolher? E aí, quando foi uns meses depois, né? Uns meses depois não, umas semanas depois. Conta, Lara, O que aconteceu depois de tudo isso aí, desses processos seletivos que a Jaciara participou? Saiu o edital também do processo seletivo para o mestrado da UES. E aí, isso foi lá ali no fim de 2021, né? Então, a Jaciara, assim que eu terminei ali a graduação, né, ali em janeiro, a Jaciara me falou, Lara, vem cá, o processo seletivo de mestrado da UES está aberto, vê aí o edital. E eu até então nunca tinha lido, como eu falei, não tava pensando ali no mestrado ainda, mas eu fui lá, né, tá, vamos ver. Aí fui ver, tal, direitinho, e até que me animei. Eu vi que o meu tema ali que eu apresentei na graduação, é possível estar pesquisando mais e ser trabalhado durante o mestrado. Então eu fui, me organizei para construir o projeto de pesquisa e bonitinho. E eu disse, Jaciara, vamos lá. Então vamos fazer também. E aí a Jaciara também, né, disse, olha, já passei aqui em outros, mas... Inclusive eu nem queria fazer, né, amiga? Não queria. Custava 180 a taxa de inscrição. Isso. Mas aí a gente viu e pensou, né? Mas assim, não colocou isso exatamente como obstáculo. Então, eu me empolguei a Jaciara também pra fazer e a gente participou desse processo seletivo da UES. E a cada etapa, né? Claro que fica aquela apreensão, aquela ansiedade. Principalmente, acho que por ela também, mas por mim era a primeira vez também, né? Eu não tinha me preparado, eu não tinha saído pesquisando, editais, lendo essas coisas. Então foi tudo muito novo, mas tudo muito mágico. E aí a gente foi esperando ali a cada etapa da nota do projeto, da parte da entrevista, se preparar para a entrevista. E aí o melhor é que tive esse apoio, né, dela. Ela teve uma vasta experiência também do meu professor, que foi meu orientador na graduação, o apoio, as orientações, foi tudo muito importante, né? Aí a gente passou no mestrado da UES e a felicidade foi muito grande, maior ainda por ter a companhia uma da outra, né, assim, nesse engajamento, na pesquisa, nas nossas produções, e tá compartilhando essas experiências, porque então a gente já viveu muita coisa, estamos aprendendo muita coisa sobre o mestrado, e vendo que é um mundo maravilhoso, né? É mesmo. E aí, eu lembro, né, que o meu hobby, na época que eu tentava processos seletivos, era justamente ler editais de mestrados. Então, assim, acho que foi a minha diversão. Eu lembro que eu ia dormir sempre de madrugada, porque eu maratonava aqueles vídeos no YouTube. E tem umas páginas no Instagram, né, de pesquisa científica, e eu ficava vendo como funcionava um processo seletivo, como era cada etapa de uma seleção, o que era um projeto de mestrado, como construir um projeto de mestrado. Então, sempre eu fui uma pessoa muito autônoma no sentido de ir atrás do conhecimento, né? Porque na graduação, a gente não
não chegou muito até nós o conhecimento de como é passar no mestrado, numa pós-graduação. Então, assim, se você não ir atrás, né, por conta própria, assim, né, fica um pouco complicado. Então, o importante é não se acomodar e sempre estar aí buscando, né, algo a mais. E aí, eu lembro que eu passei em primeiro lugar nesse da UES, né, da estadual, e haja saúde mental. Por quê? Porque eu já tinha passado em 2 federais e juntou com a estadual do Ceará. Só que eu fiquei vários dias matutando na cabeça qual era o melhor programa para mim. Eu fiquei muito em dúvida. Um dilema bom, né, pessoal? Uma dúvida do bem, né? E aí eu sei que eu pensei, porque assim, o que era mais propício para mim era um programa que me oferecesse uma bolsa. Só que como eu não tinha feito a matrícula em nenhum deles ainda, eu não sabia qual deles eu ia ter certeza da bolsa. E aí, eu lembro que como eu passei em primeiro lugar, imagina, né, ter passado em primeiro lugar, sendo que eu já tive seleções que eu nem fui aprovada. E aí foi uma eterna gratidão que eu sempre vou sentir. E aí, eu sei que depois de muitos debates, eu pensei, não, já que na UES eu passei em primeiro lugar, a tendência talvez é eu conseguir a bolsa lá, embora seja de âmbito estadual, ou seja, o fomento às bolsas, né, numa universidade estadual, talvez poderia ser até menor do que uma federal, né? E principalmente que o mestrado da UFG a UFG possuía uma nota muito boa. Então, com certeza lá sobrava era bolsa, né, gente? Eu tô sendo super hipérbole. Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então, nós escolhemos. Nós escolhemos. Gente, nós escolhemos pelo mestrado da UES, né? Mestrado da UES. E uma ótima escolha. E hoje, né? Exatamente hoje, estamos aí nas nossas férias. Encerramos o nosso primeiro semestre, semana passada. Entregamos as avaliações e agora estamos aqui nas férias curtindo, gente. Será? A gente tá muito produzindo, viu? Mas assim, pessoal, depois de apresentar um pouco aqui pra vocês sobre essa nossa trajetória da graduação até a chegada do mestrado, é importante a gente pensar que nem todos acontece dessa forma, né? Nós saímos ali da graduação e já fomos direto pro mestrado. Mas não é todo mundo que é assim, que busca isso ou que consegue isso. Mas tá tudo bem, porque tem gente que realmente não busca, não é um objetivo o mestrado. Tem outros que preferem estar trabalhando, tendo essa experiência na sala de aula e só depois entrar no mestrado. Então, assim, como é que a gente pode pensar, né, Jaciara? Pra quem tá agora na graduação e já tá pensando no mestrado, ou pra quem não ouviu falar... Quais são os melhores caminhos para quem quer fazer o mestrado, Jaciara? Jaciara. É porque tem pontos positivos e pontos negativos de você emendar com o mestrado, né? Sua graduação com o mestrado. Um dos pontos, assim, positivos é que você tá lá naquele ritmo e você não perde, porque você já, né... vai para pro mestrado. Só dá continuidade. Isso, você dá continuidade. Só que um ponto negativo, assim, que essa minha amiga sempre falava, é que, assim, ela dizia que não queria fazer processo seletivo de mestrado após terminar a graduação, assim, de forma muito rápida, o intervalo, porque ela não se achava preparada, ela achava que não tinha bagagem teórica pra tanto, né? Entrar assim, no mestrado. Gente, mas assim, nunca vamos estar prontos. Isso. Preparados 100%. Então, assim, não esperem ter essa preparação, né? Exatamente pronta. Porque ela vai se construindo, é um processo. Isso. Né? Até porque, e aí a gente vai aprendendo, né? Porque fica essas ideias e a gente só vai saber na prática, só vai saber se colocar, se der essa oportunidade. Isso. Porque nós estamos aprendendo todos os dias, né? Principalmente na nossa turma, né, amiga? Isso. Que temos colegas, gente, que estamos aqui em 2022, no segundo semestre. Tem colegas que se graduaram em 2010, 2008...
né? Já se graduaram há bastante tempo e foram fazer mestrado nesse ano com a gente, estão na nossa turma. Então vocês observem, né, que não tem uma idade certa, não tem um momento certo de você entrar no mestrado. Nós optamos, né, de aproveitar essa oportunidade após já a graduação, mas isso depende, né, do gosto da pessoa. Isso, e é uma coisa que, assim, não invalida você conseguir de primeira, ou depois de várias tentativas, ou sendo novinho, ou sendo mais velho, ou com mais experiência em sala de aula ou não significa que você seja melhor ou pior do que o outro, não. Estamos ali todos aprendendo juntos, construindo juntos, e é muito interessante essa diversidade de colegas, onde a gente troca muita experiência, e vamos todos os dias descobrindo novas coisas ali no mundo da pós-graduação. Acho que isso que enriquece mais esse nosso fazer historiográfico, né, Jaciara? Isso, e aí, inclusive, quando vocês tentarem o processo seletivo de vocês, tentem visitar o site da universidade, conhecer, né, a maioria dos aspectos do site, sobretudo a área de concentração do programa. Por quê? Porque às vezes você pode ter um projeto de pesquisa muito choppy, assim, com bastante fundamentação teórica, com a metodologia super ok, mas você está tentando em um programa em que os professores, eles não têm aproximação com aquela temática. Então, assim, não é sobre você ter um projeto bom, é sobre você tentar seu projeto em um programa que recebe seu projeto porque eles estudam já sobre essa temática, né, da história. Essa área. É porque, assim, nos programas de mestrado tem toda uma questão, né? Tem a área de concentração, tem as linhas de pesquisa que depois, em vídeos futuros, nós iremos explicar para vocês. Mas, assim, a gente tem que ir em busca de conhecer o que é que aquele programa tá buscando, quais são os professores, o corpo docente ali. O que eles pesquisam. E aí, trabalhando com a nossa temática, porque realmente é isso. Não existe uma temática ou um tema melhor de ser pesquisado, melhor de ser estudado do que o outro, né? São temas que você ali tem que ir buscando construir, ter essa bagagem, ter essa qualidade, né, na sua pesquisa. Inclusive, como você passou de primeiro, mas eu aqui não passei de primeiro no mestrado, eu observei que a nota do meu projeto e a minha própria classificação, ela variou muito de acordo com cada universidade onde eu tentei. Isso significa que para alguns programas, o seu projeto pode não satisfazer as demandas daquele programa, mas para outros, atende exatamente o que eles buscam, né? A área de concentração que eles estão propondo. Então, é isso. Antes de você enviar o seu projeto, né? Ter a certeza daquela universidade, é importante sim conhecer os projetos de pesquisas que já estão em andamento do programa, né? Os professores também, o currículo Lattes de cada professor, sobretudo do professor que você escolhe para ser o seu orientador, né, Lara? Isso, e em resumo, para quem está indo na graduação, aproveite, viva esse momento da graduação, faça bem suas disciplinas, converse com os professores, ouça o que eles têm ali a contribuir com a sua formação, participe de tudo. A universidade é um mundo, não é só ali na sala de aula, né? Converse com seus colegas e aproveite esse momento, né? Se preparando seu currículo Lattes, apresente seus trabalhos para que você chegue no mestrado já assim com toda essa bagagem. E para você que ainda está na sala de aula, não pense que pronto, o mestrado não é para mim. Não é isso. Você também, apesar de todas as demandas, né, que eu sei que fica muito corrido, mas você tem condições sim. Comece a ver, né, vídeos, a porque dar uma às pesquisada. vezes, né, Lara, um ponto negativo de tentar o mestrado anos após a sua graduação é justamente a acomodação que você sente, né? Ah, tô aqui na sala de aula, já tô bem acomodado. E aí, às vezes, eu já conversei com alguns professores que eles sentem algum arrependimento de não ter iniciado o mestrado antes, né? E ter pensado, poxa, agora eu tô mais acomodado, eu tô mais enferrujado. E aí se sentem mais desmotivados a tentar um processo seletivo. Mas isso não é um obstáculo exatamente. Como nós já falamos aqui, não há uma idade, não há um período da vida exato para entrar no mundo da pós-graduação. Pois é isso, pessoal. É isso. Agradecemos por terem ficado conosco, né? Até esse momento aqui.
É isso, e qualquer dúvida, deixem nos comentários. Quem já é mestrando, conte a sua experiência aqui nos comentários, como foi o processo de seleção de vocês. Se vocês já tentaram mais de um processo seletivo, no meu caso, né, que saí tentando vários. Eu aconselho tentar vários processos seletivos ao mesmo tempo? Não aconselho, porque assim, haja saúde mental, porque aquela ansiedade, né, do intervalo do tempo de um resultado para outro resultado de outra etapa dá muita ansiedade, mas no final, gente, é uma ansiedade meio que do bem, né, é algo que é gratificante depois. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que nós tentamos, na verdade, sintetizar o máximo que podemos aqui pra vocês, tá bom? E é isso, né? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.